Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Thiago. Tudo bem com vocês? Do canal Primeiro Vem Deus. Ontem nós tivemos uma história com relação à fé. Fiz uma metáfora aí com relação à parte do Peter Pan, falando que às vezes nós crescemos e perdemos um pouco daquela nossa essência de criança. Só que a busca pela fé às vezes não toca o coração de todos, ou seja, aquela palavra de ontem foi direcionada para alguns. Quem nunca ouviu falar da história do Peter Pan, provavelmente não vai, talvez, se tocar no coração com relação a esse tema e passou a apagar aquela palavra. Então eu trouxe uma outra versão, uma outra explicação, uma outra vertente dessa busca pela fé, para que vocês entendam que através de muitos jeitos é possível chegar no coração de qualquer pessoa. Vamos lá então? Primeiro ponto importante. Eu estruturei uma historinha, né, baseada em Pedro da Bíblia, né, que anteriormente era Simão e depois Jesus o renomeou ele como Pedro. Então, lá vai. Pedro caminha sobre as águas. Pedro e os discípulos estavam no barco em meio a uma tempestade. De repente, avistam Jesus vindo sobre as águas. Pedro, cheio de ousadia, pergunta, conforme Mateus, capítulo 14, do versículo 28 ao 31, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus responde, vem. Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. No início, sua fé de andar sobre as águas era completa, estava completa, mas ao notar o vento, as ondas ao seu redor, o medo começa a tomar conta dele. Sua fé antes inabalável foi reduzida. Pedro afunda e clama, Senhor, salva-me. Jesus o puxa pela mão, abraça e diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro, ainda encharcado e refletindo, pensava, pequena fé? Mas eu andei sobre as águas. Será que minha fé realmente era tão pequena assim? Lembrando que eu estou intercalando um pouco de história no meio disso. O tempo passa e aí vem a história da mulher do fluxo de sangue. Lembrando que nós estamos tentando entender a medida da fé que Deus nos deu. Essa vai ser a moral lá no final que eu vou compartilhar com vocês. A mulher do fluxo de sangue, uma fé maior ainda que a de Pedro. Pouco tempo depois, Pedro presencia um momento inusitado. No meio da multidão, uma mulher que sofria há 12 anos do fluxo de sangue se aproxima de Jesus e ela, acreditando, né, vai lá e toca nas vestes. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, serei curada. Essa é uma parte do versículo de Marcos 5, do 24 ao 34. Ela toca no manto de Jesus e imediatamente sente o seu corpo restaurado. Jesus percebe que ele perdeu o poder no meio daquela multidão e para. E ele, quem me tocou? Todos os discípulos falam, a multidão te espreme e você pergunta quem te tocou? Todo mundo te tocou. Então, os discípulos se surpreendem, pois a multidão apertava, mas a mulher se apresenta e conta o que aconteceu. Jesus então declara, filha, tua fé te salvou. Vá em paz, você está curada. Pedro, observando a cena, franze a testa. Espera aí, essa mulher nem segue Jesus como eu sigo e ainda assim a fé dela é maior do que a minha? Pedro começa a ficar um pouco
questionar. Se tivesse essa parte na Bíblia, seria até um pouco engraçado, né? Jesus, ele que é discípulo, seguia Jesus para todo lado, uma fé pequena. Essa que mal seguiu ele, só encontrou ele por meio momento, a fé era maior. Como eu sigo, ainda assim a fé dela é maior que a minha? Mas não é só isso, ainda estamos mensurando o quanto de fé Deus nos deu. Não temos como, não tem lá um valor específico, estamos em busca dessa informação. Terceira história, a mulher de Cananeia, uma fé insistente. A situação ficava mais difícil para Pedro quando encontra uma mulher de Cananeia chamada pela cura de sua filha, e ela suplica: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Mateus 15, do 21 ao 28. Jesus inicialmente não responde. Os discípulos pedem que ela saia, vá embora, mas ela persiste. Vocês já pensaram? Vocês tendo fé e Jesus mandando vocês embora e mesmo assim ter a persistência de continuar? Até que ponto vai a fé, mesmo às vezes não atendendo os seus pedidos, mesmo assim não fazendo, mesmo assim você persevera? E Jesus fala para ela, mesmo após as insistências: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não desiste, se ajoelha e clama: Senhor, ajuda-me. Jesus então responde: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E a mulher replica: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus olha para ela, se admira e declara: mulher, grande é tua fé, seja conforme desejas. E sua filha foi curada. Voltando para Pedro, Pedro cada vez mais confuso, pensa: pera aí de novo, eu afundei, minha fé foi pequena, a mulher do fluxo de sangue tem mais fé do que eu, e agora essa estrangeira também tem uma fé enorme. Não sei mais o que pensar sobre fé. Calma, ainda não tem a resposta da fé. Vamos aprofundar um pouco mais isso. Quarta história. Lembra da história do centurião com a fé maior que Jesus, já viu? Então vamos lá. A última gota para Pedro veio quando um centurião romano se aproxima de Jesus e pede que ele cure o seu servo doente. Em Mateus 8, capítulo 8, versículos 5 ao 13, Senhor, meu servo está de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus se dispõe a ir até a casa do centurião, mas o centurião responde: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas dize apenas uma palavra, mesmo que à distância, e o meu servo será curado. Pois também sou um homem de autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Se eu digo que um vai, ele vai. E se eu digo que o outro venha, ele vem, mesmo à distância. Jesus se maravilha e diz, se virando a seus discípulos que seguiam: digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. O servo foi curado naquele mesmo instante. Voltando para Pedro, Pedro agora pasmo pensa: como assim? Eu sigo Jesus todos os dias e a minha fé é pequena? E esse cara, que nem é judeu, tem a maior fé que Jesus já viu em
toda Israel. E assim Pedro, olhando da primeira experiência, impressionado com a mulher do fluxo de sangue, estupefado pela cananeia e agora quase sem palavras pelo centurião, tem um flash de luz. A questão não era quanta fé ele tinha, mas quanto ele estava disposto a usar da fé que estava dentro dele. Pode ver que no começo ele anda sobre as águas, mas as turbulências fazem ele se distrair e ele diminui a quantidade de fé que estava usando e ele afunda. Aí entra alguns debates filosóficos em cima disso. O que é a fé? E como nós usamos? Como medir essa fé que Deus nos deu? A fé é o alicerce da nossa caminhada com Deus, como está escrito em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos Deus, mais fé nós automaticamente temos. Quanto mais ouvir a voz de Deus, mais a fé em nós cresce. Olha que interessante. Mas será que estamos realmente usando toda a fé que Deus nos deu? Muitas vezes usamos apenas uma parte dela e deixamos que o medo e a dúvida assumam o controle. A medida da fé é como ela é e como ela se deteriora. Como assim a fé diminui, aumenta, etc, né? Alguns exemplos disso. Deus deu uma medida de fé para cada um. No início, esta fé pode estar em 100%. Vamos dar um exemplo simples. Imagine que você faliu, você não tem nada. Não diz que você não tem nada a perder, e sim que você não tem nada. Você abre sua caixa de tesouros e lá está a fé. Como você não tem mais nada a usar, você tira e você extrai e não tem nada, nenhum outro tesouro para te distrair. Você usa 100% dessa fé e você prospera em 100%. Porém, à medida que avançamos na vida, conquistamos bens, segurança e estabilidade. A fé que antes era o essencial, porque nós só tínhamos fé, mas agora temos outras coisas, começa a ser deixada de lado. Ou seja, a fé está lá, mas nós deixamos ela de lado. No começo, usamos 100% da fé, mas conforme adquirimos esses recursos, habilidades, passamos a confiar mais no que nós temos e menos em Deus. Assim, a fé que antes era a nossa base sólida começa a diminuir 80%, 50%, 30%, até que restam apenas 20% dela ativa. O restante é preenchido pela dependência das coisas que você conquistou, riquezas, vícios, e até preenchido por medo, né? A sua dependência das outras posses e conquistas materiais. Puxa, como que eu posso resgatar essa fé plena? Tem algumas táticas para isso. Devemos buscar novas experiências e desafios. Vamos nos colocar em situações onde precisamos confiar totalmente em Deus. Vou dar um exemplo simples. Quando nós temos riqueza, é difícil ter fé em cima daquilo. Mas quando vamos fazer um projeto que vai além da riqueza, dando um exemplo, por exemplo, do nosso ministério. Com a nossa renda atual, fazer o ministério avançar é impossível, porque se você tem 1.000, Deus vai dar um propósito de 5.000 para você, 10.000 para você. Ou seja, para que você confie totalmente nele. Se você tem 1 milhão, Deus vai dar um propósito de 10 milhões ou mais. Se você tem 1 bilhão, Deus vai dar um projeto de 5 para que você continue dependendo dele. Tá entendendo? Às vezes você já tem tudo aquilo que você precisava num determinado ponto. Então busque um projeto, uma nova experiência em uma situação diferente, onde você não tem absolutamente nada, só tem a fé para você usar. Ou seja, você vai conseguir usar 100% da sua fé
em outra coisa, porque talvez em dinheiro você não tenha mais necessidade de usar a fé, ou não se veja nessa necessidade de usar 100% dela, porque você não vê como. Mas se você mudar o projeto, mudar a experiência, mudar o desafio, você vai conseguir usar 100% dessa fé novamente. É um exercício de novas experiências. Evoluir também é um critério de fé. A fé não é algo estático, ela deve ser praticada, exercida e ampliada. Quanto mais desafios enfrentamos com fé, mais fortalecemos a nossa confiança em Deus. Uma conclusão: a fé é como um equipamento de segurança, imagine isso. Imagine um treinamento de esportes radicais. Antes de um salto de paraquedas, rapel, uma escalada, o instrutor sempre diz: confira o seu equipamento. E o que você faz? A bota, o cinto, um guerreiro, o escudo, a espada, o capacete, peitoral, né, a munhequeira, tudo mais, né? Confira o equipamento. Agora imagine Deus dizendo: confira a fé que eu te dei. Imagine Deus dizer para você: confira a fé que eu te dei. Você está usando 100% dela? Você crê 100% em Deus? Você está exercitando ouvir Deus para sua fé aumentar? São pontos de reflexão. Você já tem tudo o que precisa. Se você está fazendo o bem, seguindo 100% o que é correto, vivendo com integridade, então pode confiar 100% nessa sua fé. Não precisa confiar 20%, 50%. Confie 100% na sua fé. Se o equipamento foi checado e está tudo pronto, por que hesitar? Não há razão para usar apenas 20% da sua fé, enquanto os outros 80% são dominados pelo medo. Ajuste sua fé para 100%. Se a fé e confiança caminham juntas, se Deus já providenciou tudo, por que temer? Quando você tem fé, o que é caro, na verdade? O que é caro? Nada. O que é impossível? Nada. Deus já providenciou tudo. Não é pela vista, é pela fé. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Até.